A Venezuela deve ao Brasil aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de dólares. E é mais fácil cobrar essa ditadura caloteira mantendo laços diplomáticos, né? Especialmente considerando que o ditador Nicolás Maduro é amigo, é companheiro do senhor Lula da Silva. Além do mais, o próprio Lula já garantiu ao povo brasileiro que as perseguições, os assassinatos, a violência política na Venezuela não passa de uma narrativa. E sobre a eleição no país vizinho, o Lula disse no dia 30 de julho, não tem nada de grave, não tem nada de anormal. Fecha aspas. Nesse sentido, o PT também publicou uma nota oficial assegurando que o processo eleitoral na Venezuela foi uma jornada pacífica, democrática e soberana, cujo resultado foi a reeleição do seu ditador de estimação. Portanto, a não ser que o partido do governo e o próprio presidente da República tenham enganado a população e mentido descaradamente, não faz sentido nenhum romper com uma ditadura que é a melhor amiga do lulopetismo. Segue o jogo. A Venezuela passa por um problema grave. Realmente há uma situação que tende lá à afirmação autocrática de um poder cuja legitimidade é absolutamente questionada. Ele, Maduro, não é juiz, ele é poder executivo. Situações bem diferentes. O Brasil é um Estado de direito. Alguns tentaram dar um golpe de Estado para que ele deixasse de ser, mas não conseguiram, felizmente. Então nós temos um poder judiciário independente. E o poder judiciário, quando decide no Estado de Direito, ele dá a última palavra. Assim é. Concordemos ou não. Eu mesmo discordo de muitas decisões de juízes, mas as respeito, porque é quem dá a palavra final. Posso fazer artigos, críticas, mas efetivamente eu sou obrigado a me curvar às situações, porque senão as instituições não valem. Ou seja, crítica é uma coisa, descumprimento é outra. Ah, mas eu posso descumprir ordens ilegais? Claro que eu posso. Isso desde São Tomás de Aquino se fala isso, é o chamado direito de resistência. Eu posso descumprir, só que quem o faz por sua conta e risco. Quem vai definir no final se o ato foi legal ou ilegal? Quem é? Quem dá a última palavra. E quem dá a última palavra é o judiciário. Ou seja, no caso, há uma diferença substantiva de situações. No regime autocrático da Venezuela, o que Maduro está fazendo é absolutamente inaceitável e a reação do governo brasileiro ela é correta. Eu não posso analisar a conjuntura olhando situações passadas, esquecendo da presente. Hoje saiu uma nota do Itamaraty, por exemplo, muito clara, atacando ou criticando, melhor dizendo, a decisão da Venezuela de se prender o candidato presidencial. Ou seja, dizendo que isso não ajuda o diálogo, que isso não colabora em nada. Ou seja, aquele que era o melhor amigo, segundo o Caio falou agora há pouco, não está sendo amigo, está dizendo tem que comprovar resultados, você não pode fazer isso, etc. Não quer é romper pontes, porque nenhum governante que tem um pouco de desejo de humanidade não pode incendiar a Venezuela mais, ele tem que buscar diálogo. Agora, que o Brasil não está amparando, apoiando e aplaudindo a Venezuela, não está. Ah, mas eu vou pegar a fala do PT, que eu discordei. Vamos olhar o dia de hoje? Se nós olharmos o passado, nós vamos talvez analisar o Brasil de hoje sob a ótica de Dom Pedro I ou a França pela ótica de Napoleão. Eu tenho que analisar a conjuntura como ela está dada hoje, da forma que ela se apresenta. O Brasil não está referendando os atos de Nicolás Maduro, o Brasil está criticando e assumindo uma postura cada vez mais de apertar a Venezuela, embora não pretendendo estourar pontes, porque não se estoura pontes quando se deseja a paz. Ora, neste contexto todo que estou falando, o que aconteceu no Brasil? Ah, vamos discutir decisões do Alexandre de Moraes? Vamos. Eu concordo com aspectos, discordo de outros, etc., mas jamais eu poderia ter um estrangeiro fazendo o que está fazendo com o Brasil, escarnecendo do Brasil e, inclusive, descumprindo a nossa lei. Quem descumpriu a nossa lei, indiscutivelmente? Elon Musk. Aliás, basta ler o Código Civil. Qualquer empresa tem que ter representante no Brasil. Ele não cumpriu, ele descumpriu, ele está agindo ilegalmente. Há dúvida sobre isso? Pois bem, quem esclarece é o Judiciário. E o Judiciário decidiu. Ou seja, há uma decisão da turma respectiva do Supremo Tribunal Federal dizendo não, ele realmente descumpriu e merece a sanção. Agora, o que eu vou fazer diante disso? Ou eu proponho efetivamente um descumprimento em massa de tudo e todo cidadão que realmente não concorda com uma decisão judicial, aquela dos alimentos que o juiz dá para sua esposa, o despejo por falta de pagamento, ele sai então dizendo não vou cumprir, não vou cumprir, não vou cumprir.
vai ter que responder pelo Estado de Direito de acordo com a decisão judicial. Se o judiciário entender que efetivamente foi ilegal, perfeito, ele tem o direito garantido de resistência. Mas se entender que não é legal, ele vai sofrer as sanções devidas, que é o que o senhor Elon Musk está sofrendo. Então, portanto, eu acho que nós temos que olhar a realidade como ela é e comparar o comparável dentro da ótica necessária, uma comparação saudável. E não ficar buscando construções que efetivamente comparam coisas totalmente diferentes, poderes diferentes, países diferentes, conjunturas diferentes, realidades diferentes, para dizer que são a mesma coisa, quando no fundo não são. Você tem o mundo todo se organizando para tentar dar uma saída para a Venezuela, e aqui o PT, o Lula, o Itamaraty passando a mão na cabeça de ditador assassino. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Isso desprestigia o Brasil. Como bem colocou a Basília, isso isola o nosso país, sabe? Isso daí é motivo de escárnio. Junte-se a isso o fato do X estar banido numa medida cautelar, monocrática, agora referendada pela turma, que coloca o Brasil na lista de China, Rússia, Irã. Coincidentemente, regimes que validaram a eleição de Nicolás Maduro, a exemplo do que fez o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que eu não posso confundir linguagem diplomática com panfleto. Não dá para confundir. Ou seja, eu posso ser duro numa nota, dentro dos meus propósitos, mas eu não posso dizer, adelante, companheiros, vamos à vitória. Não posso fazer isso, né? Isso não é linguagem diplomática. Diplomatas não se comunicam assim, chefes de Estado não se comunicam assim. Tá certo, tem alguns chefes de Estado no Brasil que gostam de falar que a mulher do outro presidente é feia, né? Isso significa falta de educação diplomática e desprezo com a institucionalidade. Os diplomatas têm uma linguagem própria. Essa nota do Itamaraty, como a outra dos outros países, tem uma linguagem também diplomática. Ninguém fez um panfleto, né? Ninguém ficou xingando o adversário, etc. Porque hoje se confunde muito, inclusive, contundência com agressividade, falta de educação com coragem. A nota diplomática, ela é diplomática, né? Ela tem uma linguagem própria que os diplomatas utilizam. Tanto esta como a dos outros países estão vazadas literalmente com a linguagem diplomática, mas com uma diferença de propósitos. Os outros países, eles já desde o início não estão propondo diálogo. O Brasil e Colômbia estão propondo diálogo. Ou seja, efetivamente, o que Brasil e Colômbia disseram é duríssimo. Me permitam ler aqui. Esta medida judicial, e vou ler sem rir, porque ela é séria, esta medida judicial afeta gravemente os compromissos assumidos pelo governo venezuelano no âmbito do Acordo de Barbados, em que governo e oposição reafirmaram seu compromisso com o fortalecimento da democracia e promoção de uma cultura, tolerância e convivência. Dificulta, ademais, a busca por solução pacífica, com base no diálogo entre as principais forças políticas venezuelanas. A nota dura, feita em linguagem diplomática, não panfleto, né? Panfleto a gente solta na escola, faz no movimento estudantil, aqui é linguagem diplomática. O que o Brasil está dizendo? Olha, vocês estão confundindo, vocês estão atrapalhando o diálogo, eu quero diálogo, vocês não estão possibilitando, vocês estão fechando as portas. O Brasil tem nessa nota um propósito diferente dos outros países. Os outros países já fecharam a porta, não querem diálogo, querem entrar numa outra situação que, a meu ver, não é a melhor. Eu não quero guerra civil na Venezuela, eu quero tentar a paz. E o Brasil e a Colômbia vão tentar até o limite isto. Linguagem diplomática adequada para expressar um propósito justo, honesto e humano. Paz na Venezuela.